As Escrituras e conhecer mais a Deus. Jornada Teológica com o professor Eliel Henrique. Boa tarde, meus queridos, que estão aí me ouvindo e me vendo também. Gente, hoje, em 2025, na primeira segunda-feira aí, a gente está já vindo com tudo, com Jornada Teológica, agora para poder falar um pouquinho, de uma nova etapa, um novo ano. E como eu sempre falo para vocês, estudar requer dedicação, tempo, esforço e calma, tá bom? Não é só, vou pegar aqui e vou estudar, igual eu e o John tá conversando aqui sobre internet, marketing digital, que é a área que eu trabalho também. Não acho que é você chegar do nada e da noite pro dia vai entender tudo ou vai ter resultado. Pelo contrário, é um trabalho de formiguinha, tá bom? Mas, antes de tudo, vamos orar. Então feche seu olho aí, se concentre e vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa tarde. Te peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa que está aqui, que venha ser um momento muito bom e que o Senhor, Pai, venha ensinar as suas verdades contidas na Escritura. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos lá. Pegue aí já sua Bíblia, seu caderno, se concentra hoje para a nossa primeira aula. Vamos fazer um bate-papo aqui de um tema que na próxima aula eu já vou trazer slide, já vou trazer conteúdo e livro para vocês, que vai ser o tema Lei e Graça. Talvez aí é um tema que você já ouviu de um jeito distorcido ou pela metade. Hoje iremos ler, de uma forma mais palpável. Então, como eu falei, hoje eu estou com meu notebook, você vê que não é de costume, mas hoje eu trouxe aqui, estava trabalhando, então já trouxe para a gente acessar a Bíblia e alguns insights aqui também, tá bom? Então vamos lá comigo? Vamos para abrir Romanos, capítulo 6, versículo 14. Então você aí que tá com sua Bíblia aberta, ou seu celular, rapidinho aqui, digita aí Romanos, capítulo 6, versículo 14. Enquanto vocês vão abrindo, eu espero que esse 2025 já tenha começado muito bem. Eu sei aí que às vezes a gente começa um novo ano, já pensa, agora eu vou fazer novas metas, novos planos, É a época dos planos. E talvez acaba a gente nem realmente cumprindo os anteriores e vice-versa. Então, neste novo ano, vamos juntos crescer, juntos aprender, juntos desenvolver também. Beleza? Então vamos lá. Diz assim, não estás debaixo da lei, mas da graça. Ou seja, por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Beleza. Esse é o texto mais conhecido quando a gente vai falar sobre graça ou sobre lei. E quando o crente diz assim, estou debaixo da graça, então eu estou à vontade, eu faço o que eu quiser, Parece que estar debaixo da graça é um parâmetro para o meu comportamento ou qualquer atitude minha ser isentada, por causa da graça. Pelo contrário, Paulo vem dizendo, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E é interessante aqui que Paulo vem fazer um contraponto, que a lei, em todos os seus capítulos ali, tanto de Romanos como de Gálatas, ele diz que a lei servia como aio, ou seja, ela era um guia, provisório ali, no sentido de que ela dizia o que pode ou não fazer, e apenas isso. Ela não dava o escape, ela não dava a solução, ela não vinha te ajudando a resolver, apenas apontava o que você deveria, não fazer. Só que é interessante que, para a gente entender sobre lei e graça, eu quero ser bem cirúrgico, bem didático, bem calmo aqui, é que quando você pega o Antigo Testamento,
o processo de Deus para com o homem era teocrático. Kratos, do grego, é governo, né? E theon ou theo, dependendo da sua linguagem, do grego ali, sua forma de pronunciar, é Deus. Então era o governo de Deus, era Deus no comando e o regente seria o homem, né? O homem estaria ali, né, obedecendo às ordens vindas do governador, né, do legislador, que é Deus. Mas o homem sempre se mostrou propício a escolher seus próprios caminhos. Então, com o tempo, percebeu-se que foi rompido. Adão rompe ali com Adão e Eva, né? Eles rompem aquele momento de teocracia. E aí agora, as leis que vão começar a vir, a surgir, né? Que a gente sabe que a lei magna ali, a lei Petra ali vai surgir com Êxodo, né? Moisés, no Monte Horebe ali. Aí a gente percebe quantas leis ele vai receber no Monte Sinai. E também a gente percebe que antes já tem alguns indícios de lei, como também da graça, né? Vários momentos a gente percebe a graça no Antigo Testamento. Então, o que acontece no Novo é que a graça ela vem agora como nova ordem vigente, mas no Antigo a gente vê ela passeando também, né? No Antigo Testamento, como também no Novo, você ainda tem a lei, como ela nunca deixou de existir, só que agora ela tem um outro parâmetro. Mas vamos lá. Um outro detalhe que eu queria ler para vocês, ó. Na verdade, é interessante a gente notar que as epístolas, né, como eu li aqui de Romanos, é a carta que alguns teólogos equivocadamente citam para rejeitar o Antigo Testamento, né? Eles vão dizer que, Paulo aqui está rejeitando, ele não quer falar do Antigo Testamento. Mas pelo contrário, tem um outro texto que eu gostaria de ler com vocês, ó. No versículo 1 e 2, Paulo vai dizer assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, o assunto principal aqui do capítulo 6 é um cristão morto para o pecado. Ele reconhece, né, seu pecado, reconhece que merece a pena de morte, e o ato de se arrepender, né, que vai ser simbolizado ali pelo sepultamento nas águas, o batismo, e depois a sua conversão, o seu nascimento, ali vai mostrar que esta pessoa agora, ele quer uma nova vida, e ele passa das garras da lei para a graça. Mas aí que está o pontapé interessante, que o cristão, ao longo do tempo, ele foi aprendendo que graça, ela anula a lei, que a graça, ela anula fazer coisas. E olha como é que é interessante. Jesus, alguns vão falar assim, mas Jesus ele não cumpriu nada, transgrediu tudo, Jesus veio para mudar tudo. Isso também é um erro, e eu quero que você aprenda aqui e anote. A lei só veio a se tornar nova na crucificação de Jesus. Professor, como é isso? Então vamos lá, todo mundo aí comigo. Abre em Hebreus. 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 Gente, por isso que eu não gosto de computador, né? Tudo demora demais, é muito ruim. Mas vamos lá, é bom que a gente faz uma aula mais tranquila hoje. Hebreus capítulo 8, versículo 7 diz assim, pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz, está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Esta aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados dele, no dia em que eu peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando este tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles, e no coração deles as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo, procure conhecer o Senhor,
porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes. Pois eu perdoarei seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Então vamos lá. O Primeiro Testamento, e é interessante que essa palavra Novo e Velho Testamento foi cunhada em 1400 e pouquinho, né? Foi por Pierre Lavoisier, era um francês, que ele foi responsável, né, por colocar ali o capítulo, o versículo, colocar o nome Novo e Velho Testamento. Antigamente nos pergaminhos, nos papiros, né, o hebraico e o grego era tudo junto, né? Não tinha as separações, nem mesmo vírgula, ponto, era tudo junto. Então alguns homens depois nos ajudaram melhorando essa ideia. Então no Antigo Testamento a gente tem uma antiga aliança, um antigo pacto que é constituído ali em Gênesis 12, né, com Abraão. Abraão ali é pai da fé. A gente vê que Hebreus, hoje, queridos, isso aqui é uma dica importante, tá? Pega essa dica aí. Quer entender sobre lei e graça de uma forma didática? Leia Hebreus. Hebreus é o parâmetro, tá? É a explicação do Antigo e do Novo Testamento em um livro só. É muito didático e você vai entender essa jogada aí. E aí, o Antigo, você percebe Jesus ali, em vários elementos, né, do Antigo Testamento, de forma tipológica, mas a lei, ela precisa entrar em vigor porque o povo não estava preparado para o que a gente tem hoje. E a gente percebe pelas falas do povo, né? Deus vem, tem todo um aquebrantamento, um problema com o povo, e Deus fala assim, ó, eu irei colocar leis para vocês. E aí o povo insensatamente fala assim, ó, Senhor, obedeceremos tudo. E aí Deus dá os 10 mandamentos, como outras coisas que eles vão falando, outras leis, né, cerimoniais, ritualísticas, e a gente percebe como o povo de Israel não cumpriu quase nada. E aí a era da graça é a era que agora é pela fé, não pela obediência, tá? Perceba esse detalhe. Na lei, no Antigo Testamento, tinha a lei, não matarás. Você obedecia, você não matava, mas talvez a sua intenção ainda era de matar, talvez você cogitava alguma coisa, né? E ali você podia obedecer ou não. Ficava ali aquele jogo do seu corpo pecaminoso. Na graça, Cristo agora, ele é o nosso capacitador. É ele que dá esse escape para a gente resistir, né? O não matarás. Agora é ele que capacita, é ele, e tudo mediante uma palavrinha agora que muda. Agora na graça é a fé. A fé é a mola propulsora do cristão. Agora é ela que te tira do ponto A para o ponto B. É ela que te tira do seu estado ali de pecador, como Romanos vai trabalhar muito bem. Agora ela te transpõe para esse lado que é a graça no sangue do Filho. Aí olha que interessante também, que a gente vai encontrar ainda em Hebreus, tá? Hebreus é um livro realmente muito legal. Olha aqui. Você já bebeu água também? Hebreus 7:22 diz assim, ó: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma nova aliança superior. Olha outro versículo, Hebreus 10. Estou lendo vários Hebreus, tá, gente? Para vocês já ficarem aí com vontade. Hebreus capítulo 10, do 1 ao 4. Diz assim, ó: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar o que se aproximam para adorar. Se pudessem fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esse sacrifício é uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecado. Então, o Antigo Testamento ele vai constituir sempre um apontamento para uma nova aliança, que é o que Jesus veio fazer. E é interessante que esse paralelo aí da antiga e da nova aliança acontece de uma forma muito, muito forte. Quando no Oriente Médio, até hoje é assim, um testamento, né? E se você perceber no Brasil, tem um pouquinho de lógica também aqui na nossa cultura, no Ocidente.
quando alguém lê um testamento, logo é porque o testador, né, faleceu. E agora ele fala, ó, eu queria isso, eu queria que repartisse a herança para tal pessoa, eu gostaria de dessa última coisa aqui. Ou seja, só após uma pessoa morrer que é lida o seu testamento e agora passa a valer o seu testamento. Então, aprenda isso de uma vez por todas, que o Novo Testamento, né, a graça, a nova aliança, só passa a a ter vigor após a morte do testador, nesse caso Jesus Cristo. Quando ele morre na cruz, ressuscita ali, né, terceiro dia, a sua morte ali já passa de aliança, e quando ele ressuscita, já temos a nova aliança por meio da graça. Olha que interessante também, Hebreus capítulo 9, versículo 16 ao 20. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedecessem. Ou seja, olha que interessante. O que o versículo está dizendo é o seguinte: o sangue, ele é também o divisor de testamentos. Ele é o que divide ali, né, o que vai ser uma nova lei. Só que alguns também vão corroborar o seguinte: mas beleza, mas o Antigo Testamento tinha leis e não tinha como cumprir? Tinha. Mas agora a eficiência da lei era difícil. Mas a gente vê graça em momentos. Por exemplo, Gênesis 4:7. Caim, né, ali não obedece. Você percebe que Caim não oferece um fruto adequado como era previsto ali na sua liturgia. E ele acaba fazendo a história conhecida, que é matar o seu irmão. Olha que interessante. Quando ele mata o irmão dele, logo Deus, né, pergunta assim: aonde está seu irmão? E ele diz: eu por acaso sou cuidador dele? E olha que loucura, gente. Ele vai falar de um jeito como se não soubesse de nada. Só que é mais interessante que o diálogo que Deus tem com ele é o seguinte: Gênesis 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, seu desejo será contra ti. O seu pecado já é porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, há uma possibilidade de obediência. Só que essa possibilidade a gente percebe que o homem não tem a capacidade por si só, inata, de fazer algo, mas da parte de Deus. Então é interessante esses contrapontos, porque no Antigo a gente já percebe a mão de Deus de uma forma interessante. Você percebe ali a graça no deserto, quando tem a nuvem para guardar do sol, quando tem a noite, a coluna de fogo para guardar do frio. E são graças, são favores imerecidos, são coisas que Deus deu de presente para o povo. Só que o povo, ele vem trabalhando a ideia: não, a gente vai cumprir lei, eu consigo lei. E eles acharam que por mérito próprio, a justiça própria salvaria. E é por isso que no Novo Testamento vai morrer essa ideia de justiça própria. Agora você é mediante a fé. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. Ou seja, Deus nos amou primeiro. Deus nos salvou. Tem até um versículo que diz: antes de sermos justos, ou seja, antes de sermos cristãos, de sermos alguém que quer Ele, Ele já nos amou e já tinha enviado seu Filho. Seu Filho morreu por todos. Então, olha que paralelo interessante da lei e da graça. Olha como um tem ligação com o outro, mas a lei não consegue sustentar, ela não consegue amparar o homem, apenas apontá-lo. Olha também esse versículo interessante. Efésios 2:11.
Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircunciso pelos que se chamam circunciso, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha que interessante. Por causa do sangue de Cristo. Claro que Paulo aqui está direcionando aos gentios, né? Que agora a gente sabe que também nós somos o gentio de Deus, estamos enxertados na videira, como João 15 relata. Agora fazemos parte dessa nova aliança, mediante crer e ouvir a palavra de Deus e ter fé nisso e caminhar em cima disso. Só que algumas perguntas que também ficam no ar alguns dizem que Jesus descumpriu a lei na época dele, alguns dizem que ele cumpriu também toda a lei, né? Então, cumpriu ou não cumpriu? Alguns vão dizer que ele incentivou a não obedecer às leis da época, ou seja, ele veio para anular, para mudar tudo. Só que temos o versículo claro dizendo: eu não vim abolir a lei, pelo contrário, eu vim cumprir. Então, o que foi esse cumprir de Jesus? Como que ele cumpriu, mas ao mesmo tempo parecia que todo mundo ficava chateado com ele? Mas ele estava cumprindo, tá? Guarda aí, já corre ali, busca um cafezinho, um bolinho, uma água. Se você não está com sua Bíblia ainda, corre, já pega sua Bíblia, que já já a gente volta, tá bom? Beijão, te aguardo aqui, hein? Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto, para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Agora ficou muito mais fácil fazer o seu empréstimo. Você que é aposentado, pensionista, servidor público, estadual e federal, faça agora mesmo o seu empréstimo consignado, com desconto em folha. Ligue 30825690. Empréstimo com desconto em folha é aqui. Rua Coronel Gugé, 75 Centro. Ligue 30825690. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente, pedindo o seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. É muito importante você estudar sobre educação financeira. Gaste um tempo para aprender um pouco sobre regras financeiras críticas que possam construir um futuro financeiro saudável para você. Você não precisa ter nenhum background ou especialização em finanças para começar a ser um expert em gerenciamento de suas finanças pessoais. Você pode utilizar as nossas dicas que estamos apresentando na Rádio Melodia e ser mais próspero do que alguém que estudou pesado e ganhou uma graduação no assunto, mas não colocou em prática o que aprendeu. Um apoio de... Melodia, Melodia!
A gente é assim, gosta de saber o que tá acontecendo. De fazer acontecer. E de não fazer nada. De guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. No Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais pra você. Café Pilão tradicional Mavago, 250 gramas, R$10,90. Leite em pó Piracanjuba, 700 gramas, R$27,90. Detergente líquido Zab, 500 ml, R$1,39. Ofertas válidas até 5 de janeiro. Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Voltamos rapidamente e, como eu havia falado, você aí está com sua Bíblia, tá? Pegue, gente, Bíblia, ó, folhear, tá? Hoje eu estou aqui com a tecnologia apenas para ser didático e acessível, tá? Por motivos maiores, mas não é também o que eu gosto. Mas vamos lá. Mateus capítulo 5, do 17 ao 18, é lá que a gente vai encontrar a passagem dizendo, né, que Jesus não veio para abolir a lei, tá bom? Mas pelo contrário, Jesus vai dizer que a lei é justa, né? Ela veio de um Deus justo. Mas o que aconteceu foi o seguinte, gente, vamos entender um pouquinho da parte histórica também, cultural. Os fariseus, né, ao longo do tempo também, na verdade o povo de Israel, eles quiseram fazer da lei o seu parâmetro. Em vários momentos a lei quase se tornou um Deus para eles. E ali naquele período de Jesus ali, já no período romano, os judeus tinham de 613 leis. Então, ó, de 10 mandamentos, os caras fez mais 600 leis a mais. E de cada um dos mandamentos tinha 10, 15, 20 em cima. Então eles queriam que a lei fosse realmente um Deus para eles. E aí o que Jesus vem falar? Que a lei é boa. Os 10 mandamentos, as leis de Deus é impecável. O homem é mau. Só que é interessante que é o seguinte, que a lei de Deus é justa e precisa ser cumprida. Mas olha o que Hebreus 7,18 diz. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nós nos aproximamos de Deus. O que esse texto está dizendo? Que agora, com Deus, com Jesus, né, a gente consegue ter uma lei ou consegue ter uma obediência muito maior. Olha que interessante, que Mateus 5,20, Jesus disse que nossa justiça precisa ser superior à dos fariseus e mestres. Olha que interessante. Jesus aqui está dizendo que a gente precisa obedecer às leis dele? Não, superior. Eles criaram leis que não era ordenança de Deus, não era parâmetro de Deus, apenas para se mostrar. Você lembra aquela oração do fariseu e do publicano? Tá lá o fariseu tranquilo no templo, ele o publicano. Aí daqui a pouco o fariseu vira e fala assim, ó: Senhor, bate no peito e aí olha pro céu, né? Não sou como esse aqui, ó, esse publicano, pecador, miserável. Eu honro os dízimos, eu oro, eu papapá, e vai falando. E ele vai mostrando, né, todas as suas credenciais. E o publicano, pelo contrário, abaixa o olho e fala: não sou digno de olhar para o céu, sou um pecador, preciso de ajuda. E aí você já percebe como que a graça já acontecia, como que o homem, já tinha homens, né, que entendia que sozinho, por eles mesmos, não era nada. E aí é interessante isso aqui também, ó, que sempre que Jesus ensinou que o mais importante é o nosso coração, né? Não basta agora não matar, você não pode mais pensar em matar. Se agora roubar, adulterar, nada, você não pode mais pensar, porque o pecado ele começa no coração para depois ser externado, né? A lei de Deus, né, ela precisa estar dentro de nossos corações para que seja vigente. Só que Hebreus 7 vai falar sobre os sacrifícios, né, do pecado, como eu falei que eu ia fazer essa comparação.
Na época do Antigo Testamento, havia muitas leis de purificação. Quando você lê Levítico, eu sei que Levítico, Números, talvez é um livro que o cristão acha chato, muita numerologia, muito nome, muitos termos técnicos. Ali em Levítico a gente vai ter sacrifício da comunhão, sacrifício do perdão, sacrifício da expiação. Então são vários termos e parecem enfadonhos, às vezes cansativo, mas eu posso te garantir que vale a pena e você vai entender o parâmetro sobre a lei, tá bom? Então você aí, quando você pega Levítico, tinha ali o sacerdote, o sumo sacerdote que levava, né, os pecados das pessoas até o templo. Eles tinham acesso, era o mediador. Só que agora, debaixo da graça e com Deus, a gente percebe que as leis litúrgicas morrem e agora Cristo, temos direcionamento direto para Deus por meio de Cristo. Agora a mola propulsora é a fé em Cristo que nos leva a falar agora com Deus. Agora nossos pecados são perdoados mediante a aceitação do Filho, mediante a aceitação de Deus, né? Mediante a sua fé em Deus. E olha interessante isso aqui também, ó. Todos que aceitam Jesus como seu Salvador pertencem à família de Deus. A verdadeira diferença está em nosso coração, separando-nos do pecado. Não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque Jesus já ofereceu todo o sacrifício necessário. Como Hebreus 10 ao 12 diz assim, ó: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca pode remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então é interessante que Hebreus, gente, como eu falei, ele é um livro muito divisor de águas. Ele ajuda muito a entender sobre lei do antigo, a graça do novo, como é que Jesus agora entra com uma nova linhagem de sacerdote vinda de Melquisedeque. Então todo esse código aí você pega lendo Hebreus para filtrar o antigo e o novo. E é interessante que o parâmetro que vai ser dado aqui é o seguinte: agora, todo sacrifício que era feito antigamente, né, agora não, perdão, mas no Antigo Testamento, precisava todo ano após ano o sacerdote ir lá, refazer o sacrifício, relembrar os pecados. Deus também, né, lembra Deuteronômio 28 e Deuteronômio 29 sobre as bênçãos e as maldições? Era daquele jeito, ó: você me obedeceu, será abençoado. Você abençoou os órfãos, abençoarei os seus órfãos. Você deu as ofertas, primícias, eu multiplicarei. Mas tinha lá também: não obedeceu, maldição. Tinha uns contrapontos. O que a graça também veio fazer? Agora tudo está em Cristo. Eu apenas preciso ter fé nele, por ele, para que as coisas se resolvam. Então é nele que eu baseio tudo. Agora não é mais na minha justiça própria, ó. Agora eu tenho mérito. Porque na época da lei, acabava virando a meritocracia. Não, eu obedeci. Logo, agora Deus tem que me dar a outra parte. Você percebe que algumas igrejas carregam isso até hoje. Olha, dê R$1.000 que Deus vai fazer. Faça tal coisa que Deus vai fazer. A justiça própria. Agora a gente temos direitos. Estamos em uma geração que os filhos querem direitos. Estamos querendo direitos demais. E isso é um perigo. Porque a graça ela não isentou a obediência a Deus. Só mudou a forma. Agora eu não faço isso por mim. Faço isso agora por Cristo, pela fé nele. Porque ele me capacita, ele me renova, ele me ajuda. Vocês entenderam o paralelo? Mas o homem ainda acha que pode fazer alguma coisa por causa de si próprio. Vou ler mais um versículo aqui, ó. Olha que interessante. 1 João 3,4 diz assim, ó: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E aí tem algumas definições, né? Em grego, gente, a palavra pecado é amartia, tá? Significa errar o alvo. Aí tem uma outra definição tirada do livro teológico sistemático de Charles Finney, que diz assim, ó:
Pecado é a transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Ou seja, eu sei que não pode ser feito, eu conheço ali, mas eu transgrido, ou seja, é voluntário. Eu penso, eu premedito, eu calculo. Isso é pecado. Pecado não é um acidente, não é algo que sem querer eu fiz sem saber. Entende? Outro texto também, muito interessante. Se vocês de fato obedecem à lei do reino, encontrado na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Ou seja, o que Tiago e Romanos, Paulo também fala? Se eu agora faço as coisas retornando para a lei, serei julgado pela lei. Então, eu vou obedecer, eu consigo. Eu não vou matar, não vou roubar, não vou adulterar, vou cumprir a lei, vou cumprir os mandamentos. E se você cair em uma dessas, você será julgado por elas. Agora, o que é a graça? Eu peço ao Senhor ajuda, eu tenho o Consolador, eu tenho o seu sangue para me capacitar a não fazer essas coisas. Então agora, aí é o que interessante, Tiago vai falar também. Se pecares, tem um advogado que irá por vós. Ou seja, agora se acontecer de em algum momento ter uma falha, ter uma queda ali, você vai ter um advogado que vai te defender, não agora na lei, mas na graça. Mas vamos lá. Eu não quero também ser muito longo em algumas coisas, porque é um assunto que, como eu disse, eu queria fazer uma introdução hoje, para que na próxima aula eu pudesse vir com o slide e mostrar o Antigo Testamento e mostrar também o Novo Testamento para vocês. Mas vamos lá, gente. Quando olhamos para esse paralelo do sacrifício salvífico de Cristo, precisamos entender que Cristo tem um papel e um trabalho muito forte em nós, mas ele está muito mais preocupado em nos moldar do que fazer por nós. Ele quer fazer em nós. É interessante que os discípulos, você percebe ali os 12, vários momentos Deus chama 3, né? Seus íntimos, Pedro, Tiago, João, que depois vira as colunas da igreja em Atos, viram os líderes, os chefes da igreja, os pastores, os bispos, apóstolos da igreja. Como também em vários momentos ele ensina apenas os discípulos. A multidão não está presente. Então você percebe que Jesus tem um discipulado, tem uma didática para os seus e para a multidão. Então você que entende que você é discípulo, que você é alguém que quer estar na frente, que você está ali com Cristo, você vai ter papéis. Como também aqueles que almejam o ministério, também será chamado para uma outra profundidade. Você percebe que são 3 profundidades. A profundidade de multidão, né? A multidão está interessada pelo que Cristo faz. Ela está interessada pelo que Cristo pode oferecer. Normalmente foi assim que a gente foi para o Evangelho, né? A gente estava passando por um problema financeiro, saúde, casamento, pai e mãe, filho, alguma coisa. Fomos para o Evangelho. A gente foi pelo que o Cristo podia dar. Depois a gente vira discípulo. Agora a gente entende, agora a gente quer fazer mais discípulos, agora a gente quer ser como um mestre e aprende ali vários insights do mestre. Mas tem um outro passo que é o ministerial. O mestre precisa de pessoas que irão também olhar pelos discípulos que estão sendo feitos, né? Precisa discipular esses discípulos novos, precisa agora ter homens levantados. Então são etapas que a gente passa no meio evangélico, no meio cristão, que infelizmente está bem difamado. Eu sei que talvez quando a gente abre o Instagram, o YouTube, a gente vê muita desgraça, muita mazela. Quando eu falo desgraça, é a palavra sem a graça, né? Isso que significa a falta da graça. Então você percebe como está triste, como está doído, como que as pessoas parecem que clamam e estão pedindo, né, uma ajuda. E é interessante que o Romanos vai dizer que a natureza geme pelos filhos de Deus. Ou seja, a natureza em geral está clamando pelos filhos nascidos de novo, que somos nós. Então precisamos ser como aios, né? Em grego, filhos maduros, pessoas que estão crescendo em maturidade para que a gente possa também ajudar outros. Então, se você tem gostado, gente, desde o ano passado, nossas aulas, né? A jornada teológica, também quer aprender mais conciso, mais completo,
Temos como. Então você aí acesse aí, ó, @casaldelta no Instagram, como também nosso segundo Instagram, @famíliadelta. Lá você vai ter lá no link da bio, clica lá. Você vai ter acesso a outros conteúdos, a outros formatos. Entenda, o entendimento, o conhecimento, a informação, todos esses fatores são importantes, mas precisa estar alinhado. Tudo precisa estar alinhado para que você possa crescer com sabedoria, dedicação e maturidade, tá bom? Então, seu professor está aqui, estou aqui para sempre desejar para você um conhecimento, pedir ao Senhor sabedoria do alto sobre a sua vida, que você possa crescer ainda mais, e até segunda que vem para a parte 2 desta aula, né, que é Lei e Graça. Já fica a dica aí, ó, lê Hebreus, para a próxima aula eu vou perguntar algumas coisas. Um beijão e até a próxima.